hoje nós vamos falar sobre uma figura fantástica de Belém, que é o rei Davi. Falamos tanto de Ruth, temos que falar do rei Davi também. Então preste muita atenção nesta aula, porque nós vamos falar do poder da unção, a unção de Davi. Então vamos começar com o momento em que Davi recebeu esta unção e explicar para você o que é a unção. Vamos ler 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, encerrou aí o ciclo de Samuel e deu início ao ciclo de Davi, né? Bispo Betão, o que é unção? Antes de nós falarmos de toda essa movimentação de constituição de Davi, é muito importante definir o que é unção. A gente está em casa e fala unção, 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 mas afinal, o que é unção? Porque uns são, outros não, né? Então, você já tem aí a definição. A unção é uma capacitação espiritual que o Senhor coloca sobre a sua vida para você poder entregar ao Senhor frutos e resultados que Ele realmente deseja. Por isso, se você quer uma capacitação humana, você faz um curso na universidade. Se você quer uma capacitação espiritual, você precisa receber a unção. A unção é a ativação para que você possa desenvolver espiritualmente aquilo que o Senhor espera de você. Muitas pessoas se julgam capazes e fazem as coisas sem unção. Aí você percebe que aquilo que ela está desenvolvendo é uma capacidade humana. Você percebe que aquilo não tem uma origem de Deus. Falta fogo, falta faísca, falta o elemento da comunhão, porque a unção é do Espírito. O que mais é do Espírito? A comunhão. Então, quando alguém começa a falar, e você fala assim, mas isso aí não está na mesma língua, né? É o negão falando chinês, não é original, né? O negão falando chinês nunca é original. Então, aprendeu com alguém, está falando alguma coisa com um sotaque. Não tem autenticidade. O apostólico, autêntico e genuíno é aquele que manifesta a capacitação e a unção. A unção que dele recebestes permanece em vós e não tem necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e permanece em vós. 1 João capítulo 2, 25 a 27. A unção acontece em Davi em 2 momentos, Bispo Betão. E então nós temos que diferenciar o que cada unção representa. Porque ele aí é ungido, ainda Davi desconhecido, foi até a casa de Jessé Samuel, conforme o Senhor orientou, derramou unção sobre ele e recebeu, na teoria, a mesma unção que Saul, mas ele não pôde exercer naquele momento o reinado porque ainda era o reinado de Saul. Saul ainda estava no trono. Só anos depois, já em 2 Samuel capítulo 5, que ele então é reconhecido rei e recebe a unção em Hebrom e posteriormente em Jerusalém. E aí vem a dúvida, Bispo Betão. Ora, existe unção diferente, sendo que as duas são de rei? O que significa essa primeira unção e o que significa essa segunda unção, sendo que as duas são de rei? Você pode imaginar, né? Samuel na casa de Jessé. Jessé, acabaram-se os seus filhos, né? A pergunta mais estranha da Bíblia, né? E a resposta mais estranha, não tem mais um ainda. E há uma história muito incrível no Talmud, contando a história porque Davi era rejeitado, porque Davi nasceu ruivo. E havia um voto de Jessé com relação à mulher dele, e esse voto não está na Bíblia, está no Talmud, é muito interessante, que ele fez um voto de abstinência. De repente,
a mulher engravida, nasce um ruivo. Fala assim, ô Jessé, estava no voto, não está no voto, da onde que veio esse? E vai explicar um recessivo. E Deus colocou essa marca em Davi, já para uma marca dizer, vai ter uma unção em cima dele, é uma escolha sobre ele. Quando chega esse momento que eles ficam meio rejeitados, então Davi foi criado rejeitado. Ele não foi criado na casa junto com os outros, porque ele era ruivo. E esse assunto, como Jessé era juiz, chegou para Samuel. Samuel, tem aqui um relatório. Nasceu um filho ruivo de Jessé. Aí Samuel chega na cidade. Estão lá os juízes, falam, Samuel, é de paz a tua vinda? Tipo assim, Sérgio Moro chegou aqui a Lava Jato. O que ele vai falar? Olha, é de paz e eu vou na casa de Jessé. Ixi, aí não, se é na casa de Jessé, vai entornar o caldo. Ele vai tocar nesse assunto. Ele chega lá e pergunta dos filhos. Não tem nenhum daqueles. É Davi. O que Davi recebeu? Bom, selfie e parabéns ele não recebeu, né? Acabou a unção, cada um, né, comentando. Ô, Davi, valeu. Jessé, Davi, não aconteceu nada aqui, aconteceu aqui, fica entre nós. Vai e volta para as suas ovelhas. E foi então que aconteceu. Então, que unção foi essa? Essa unção foi a manifestação do poder de Deus para Davi matar o quê? O leão e o urso. Com toda certeza, quando que ele matou um leão e um urso? Ele volta para as suas ovelhas, ninguém deu a mínima para ele. Samuel podia levar ele para o palácio, né? Falou, Samuel, e agora? Me ungiu aqui, vai deixar eu aqui, né? Não vou fazer nada, vou ficar por aqui. Que igreja que eu vou ser pastor, né? Onde é que eu vou ser enviado? Não, você fica aí, ninguém falou nada. Mas no dia seguinte, tenho certeza, nos dias posteriores, havia um leão, havia um urso. Ele foi lá e matou. Ele arrancou a ovelha da boca do leão. Qualquer um pegaria a planilha do Excel, um leão a menos, explicação, quando eu cheguei, estava na boca do leão, não pude fazer nada. Mas ele tinha uma unção. A unção o diferenciava. Daí, enquanto isso, no palácio, Saul perturbado. Saul perturbado, me traz alguém para tocar uma música para mim. Quem que vem? Davi, filho de Jessé o belemita. Ah, esse sim, que música boa. De onde que ele é? De Belém, poxa, filho de Jessé. Mal sabia Saul que a unção estava em Davi. Então, a unção que ele recebeu é a manifestação do resultado que Deus esperava. Matar o leão, matar o urso, para habilitá-lo para o gigante. E o que faltava para Saul existia em Davi, como Deus é maravilhoso. Saul só podia ficar bem com aquilo que Davi tinha. Por quê? Porque Davi recebeu aquilo que foi a rejeição em Saul. Então, energeticamente, está tudo explicado. Então, um processo que nós chamamos de constituição espiritual. Sim. Inicia na unção. Esta unção, como o bispo Betão falou, foi um envio. Foi delegada ali a autoridade para que Davi pudesse vencer todo esse processo, toda essa preparação até ser constituído, que é essa unção, vamos dizer assim, de conclusão de toda essa formação que ele teve lá em Jerusalém. Então esse processo passa por muitas decisões. Decisão é uma palavra muito chave, verdade. Principalmente no ano de Ruth e para todos os que foram fiéis ao Senhor e também aos infiéis, porque tomaram a decisão de não andar no caminho do Senhor. Então a Bíblia é um livro de decisão. Quem escolheu andar, quem não escolheu andar com Deus. Davi escolheu andar com o Senhor. Poderia, na sua caminhada, por exemplo, vamos falar da perseguição de Saul ainda hoje, ter optado por alternativas, mas ele preferiu o caminho do Senhor na perseguição. Então ele teve posicionamentos que deram a ele as habilitações necessárias para ele se tornar o grande rei que ele foi. Então, como um pastor de ovelhas, ele sabia lidar com quem tinha fragilidades. Não à toa que ele encontra na caverna de Adulão um grupo que era muito frágil, mas que transformou em valentes como ele era valente. Então, todas as características de Davi, a sua sensibilidade, a vitória sobre a rejeição, porque nele estava o poder de quebrar a rejeição por ter vivido rejeição e trabalhar pessoas que foram rejeitadas. Então nós vemos toda essa movimentação para que ele tivesse esse conjunto de habilitações necessárias para ser o que Saul não foi, um grande rei. Sem dúvida, você tem que se habilitar nas oportunidades. Então quem tem a unção se habilita.
Quem não tem a unção, chega a decisão, faz xixi na calça, né? O que aconteceu com Saul? Saul estava lá, né? O Golias falando. 40 dias, a conferência anti-apostólica, né? 40 dias, Golias pregando. E o povo lá tremendo. O que eles faziam? Eles queriam manifestar coragem, mas não tinham. Queriam manifestar o desejo de enfrentar, mas tinham medo. Por quê? Só Davi tinha unção. Davi vai de delivery, né? Chega de motoboy lá para levar queijo e levar pão, né? Chega lá de delivery, ouve Golias falar e fala, escuta, quem que é esse incircunciso filisteu? E justamente a habilitação faz você aprender a nomear as coisas. Quem está ungido se habilita nas definições. O bispo Daniel falou sobre definição, que é fundamental. Se você sabe definir as coisas, você sabe dizer o que elas são. Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele disse, incircunciso filisteu. Ele falou assim, cara, você não tem aliança, eu tenho aliança. E quer um raiz da palavra extemporâneo aqui? A palavra Golia, em hebraico, significa nu, significa abandonado, significa desprovido. É o Golias, ele não tinha, o nome dele era Golias. Você é Golias, então você não tem nada. Você não tem essa roupa é aparência. Então tudo que Golias tinha, o escudo, a espada, a lança, o sapato, era aparência. Davi tinha a essência. E quem se habilita pela essência, então o melhor caminho da tua vida é da unção à constituição, porque é a manifestação. Agora, se vem a situação e você não manifesta, está num lugar, não muda a história, graças a Deus, desde que eu estou na unção apostólica há 25 anos, aonde eu sou enviado, algo se manifesta. Todo dia tem milagre, todo dia tem mover, acontece alguma coisa. Por quê? Porque a unção, ela vai se manifestar. Então você vai desejar a unção, se habilitar nas situações e usar o que você recebeu. Assim como a mente de Cristo. A pessoa fica orando, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, eu quero as mãos de Jesus. Eu quero o olhar de Jesus. Eu quero a língua de Jesus. Que tal você usar o que ele já deu? Nós temos a mente de Cristo. Coríntios 2,16. Usa o que você já recebeu, porque isso é a unção. Habilita o que você tem. A pessoa fala assim, ai, bispo é tão inteligente. Eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. É que eu uso. Se você usar também, você vai ver que vai funcionar. Então, se habilita. Usa o que você recebeu. E como você sabe que você vai usar? Os desafios estão aí. Diante do desafio, se habilite. Enfrenta. Davi nunca foi mais forte do que Golias. Na UFC bateu o peso, né? Bate o peso de Golias. Ó, Davi, não tem classificação para você lutar. Você está fora dessa luta. Só a armadura do gigante já era o peso dele. Era o peso dele. Mas ele foi lá e falou, escuta, eu vou enfrentar. Você tem que enfrentar. Você é apostólico, há uma unção apostólica na sua vida, Amém. que faz você ser corajoso. Você não é o mais forte, mas pode ser o mais valente. Saul ficou 40 dias escondido. E esse diálogo, né, no versículo 36, 1 Samuel 17, é fantástico. Porque ele fala assim, o teu servo matou tanto um leão como um urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. A convicção de Davi é surpreendente, porque Davi tinha a consciência da unção que estava na vida dele. Amém. E que Saul não tinha. Saul recebeu a unção do mesmo profeta. Claro, foi num outro contexto, a forma também foi diferente, porque Davi foi ungido com um chifre de azeite, então a gente vê a referência de Davi e Salomão, de autoridade, os dois foram ungidos com chifres e os dois foram os maiores reis de Israel, há algo muito profético, muito forte nisso, mas ambos receberam a unção para trazer um ambiente a Israel de vitória, de conquista, para resgatar o que foi perdido no período dos juízes. Porque eles estavam quase 400 anos que Israel ficava nessa. Vencia, perdia, vencia, perdia, vencia e perdia. E Saul estava caminhando para o mesmo ambiente. Ele não trocou esse ambiente. Ora, ele teve vitórias e de repente começam as derrotas. Começam os exageros, né? A arrogância. Então, um conflito absurdo. Por quê? Porque não tinha entendimento, não tinha essa mente do que era capaz com aquilo que recebeu. Davi não. Davi sabia, eu sei quem eu sou, a unção está na minha vida, eu estou tomando a posição que você deveria tomar.
Porque justamente a deformação manifesta em quem não manifesta a unção. Ou você manifesta a unção como identidade, ou a deformação como decurso de prazo. A deformação se manifestou porque a unção da identidade apostólica não se manifestou. A situação está ali. O que vai se manifestar? É você que vai dizer. É o teu resultado que vai dizer. Manifestei a unção ou apareceu a deformação. A unção é a sua nova identidade. Se você não deixou a unção ocupar todos os espaços, a deformação vai ocupar, vai ficar medroso, vai ficar assolado. Foram vasos comunicantes, né? Encheu, Davi, esvaziou, Saul, porque era a unção que foi colocada. E só Deus pode dizer isso, né? Imagina Samuel com o telefone lá, alô, Saul, Saul ligou, onde você está, Samuel? Eu estou aqui na casa de Jessé, ungindo o rei no teu lugar. Não foi isso, né? Mas essa era a realidade. Naquele momento, Deus falou assim, ô Samuel, até quando você vai aguentar essa situação? Vai lá e unge. Mas Deus, não é melhor então a gente submeter um comitê e pegar aqui, desapossar, dizer mesmo, tirar esse? Samuel se sentia até meio acusado na situação, meio responsável por tudo aquilo, né? Ele sentiu que a deformação humana dele, desde perguntar para Eli, quem está falando? Ele falou assim, Samuel, eu não vou dizer para você, mas é Deus, tá? Até que Eli foi legal, né? Eli deu é Deus que está falando. Samuel tinha esse momento, e agora? O que eu faço agora? Mas a unção, ela é determinante. Então você não vai deixar com que a bola fica pingando. Quem tem unção não deixa a bola pingar. Quem tem unção vê a situação. E quando a Davi se habilitou, o que fez Eliabe? Você é um arrogante, você está aqui, onde é que você deixou aquelas ovelhas? Quer só quem veio aqui para ver a batalha? Mas ele não conseguia ter outra reação, só a deformação. Mas quem tem a unção tem essa constituição, uma identidade definida, e por isso você vai resolver tudo por causa da unção. Quantas pessoas foram abençoadas por Deus com talentos fantásticos? Nós estamos falando de músicos, pregadores, pessoas hiperqualificadas para pastorear e que estão nesse momento, Bispo Betão, completamente parados. Se não estão desviados, estão sentados na igreja em um culto por semana, aguardando, eu não sei qual sinal. Né? Jesus falou assim, vocês estão esperando o sinal? Tem sinal, já foi dado o sinal. Tem que acontecer alguma coisa. E é lamentável, porque é exatamente o que acontece com Saul, o que aconteceu com Saul. Tem unção, tem o poder, tem autoridade, mas está fazendo o que com a sua vida? Não está manifestando. Então quem está nos assistindo, isso é realmente uma direção para aquele que está parado com tanto poder e talento que Deus conferiu. E Deus confere tudo com propósito. Davi tinha recebido um propósito de Deus. Você vai ser aquele rei que vai me agradar em tudo, aquele que é segundo o meu coração. Maravilha, são muitas revelações, Bispo Betão. A unção do Espírito Santo também revelou para ele o caminho de vencer Golias. Qual que era o caminho para vencer Golias? É incrível, né? Todo mundo ficou olhando para Golias. Olha o tamanho do escudo, olha o tamanho da lança, olha o tamanho do sapato. Verdade. E chegou Davi e falou assim, olha o tamanho da testa. Falou, uma testa desse tamanho aqui, parece um outdoor. Eu não vou errar nunca. A unção vai fazer você enxergar a vulnerabilidade. Queridos, quem tem unção tem cobertura. Quem não tem unção pode estar no maior curso que for, pode estar na Harvard do mundo, com pós-graduação, se você quiser. Unção não é capacitação humana. Então, cada um teve um caminho. Eu tive um caminho de fazer uma capacitação humana, mas isso não vale nada. Os meus colegas de turma lá, de universidade, isso não quer dizer nada. Deus me deu um caminho, mas o que ele queria é a capacitação do reconhecimento que Deus me deu esse caminho. Foi Davi, olhou a testa e falou assim, eu vou colocar uma pedra nessa testa. Pegou as pedras, foi caminhando, ele cantou a vitória, ele disse para Golias, sabe como é que eu vou te derrotar? Acaso sou eu algum cão para vir comigo com paus e pedras? Você vai saber se é isso que está falando. É exatamente isso que vai acontecer. Ele enxergou a vulnerabilidade. Todo gigante tem uma testa. E eu atesto que você vai acertá-la. Você vai achar a testa.
Não diga gigante, diga eu tenho uma aliança. Ele é incircunciso, ele que é o nu, ele que é o desprovido, ele que ficou sem aquilo que realmente é de Deus. Eu tenho o que é de Deus, porque eu tenho o que é de Deus, aonde eu for, enfrentar o que eu enfrentar, o gigante vai cair no chão. E a pedra não matou o gigante, porque a Bíblia fala que o gigante caiu com o rosto em terra. A pedra veio, bateu ali, né, balística, né? Então, se a pedra veio para cá, desequilibrou o gigante, ele podia cair assim, né? Devia ser o lógico, ele cair de costas. Mas a pedra veio, desequilibrou, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra. Então ele perdeu o centro de gravidade, né? Pecosseno alfa, daí ele tentou se equilibrar, não se equilibrou, caiu com o rosto em terra, acho que até quebrou o nariz. Foi Davi, pegou a espada e cortou a sua cabeça. Isso é atitude, isso é sair na frente, isso é estratégia de Deus. Deus não constrói uma história cronológica, ele constrói uma história de momentos. E quem está nos momentos de Deus sabe o que fazer naquele momento. As pessoas falam assim, me deu branco. Branco não, me deu luz. Né? Eu tenho o próximo momento. Eu sei o que eu vou fazer no próximo momento. A hora que o gigante bateu com o rosto em terra, foi lá correndo, pegou a espada, cortou a cabeça, porque a tua vida é feita de momentos, não fica na cronologia. Entra no momento, porque o cronos é o tempo, mas o kairos também é o tempo. Duas palavras em grega, uma é de tempo cronológico, tempo, momento. Em hebraico, et é o tempo, momento. Zman é o tempo cronológico. Sempre tem dois tempos, o cronológico e o do momento, o do propósito. Há tempo, modo para todo o propósito. Então você vai enxergar o propósito de Deus e assim você vai enxergar a vulnerabilidade do inimigo. O inimigo tem vulnerabilidade, por isso você vai resistir ao diabo. Quem vai fugir? É ele. É ele que sabe que você está chegando na vulnerabilidade dele. Quando você encontrou e resistiu, a tua vitória é 100% garantida. Antes de ir para a raiz da palavra, eu quero também falar sobre o contexto do mundo espiritual, Bispo Betão, nessa batalha, porque Davi também enxergava no seu discurso que ali havia uma guerra no mundo espiritual de um principado que precisava ser derrubado. Amém. Porque ele fala, em nome do Senhor dos Exércitos que eu vou te derrubar. Ele fala, quem é esse incircunciso? Ou seja, nós somos soberanos, nós somos Israel, nós somos filhos de Deus e nós estamos tolerando uma invasão inimiga, uma possessão inimiga, né? A zombaria do inimigo, e nós estamos nos entregando ao poder humano que o inimigo tem, mas que por trás havia um mundo espiritual, um principado dos filisteus, Sim. Que era Dagon. E há um detalhe, a forma como Golias é derrotado foi a mesma forma com que se encontraram a estátua de Dagon no templo quando a Arca da Aliança estava lá dentro. Verdade. Então, quando você estuda o momento que a Arca da Aliança, anos antes, esteve dentro do templo de Dagon, porque Samuel ainda era muito menino, a gente sabe que os filhos de Eli fizeram barbaridades e tudo mais, numa guerra perderam a Arca e os filisteus estavam celebrando, agora cadê o Deus de Israel, a Arca está com a gente e tal. Só que quando chegaram no dia seguinte na casa de Dagon, a estátua estava com o rosto em terra e na outra vez estava cortada. Então você vê que é uma revelação do Espírito. Fantástico. Né? Davi viu Golias cair como Dagon caiu e depois ele cortou. Fantástico. Cortou. Então é uma guerra espiritual, é uma vitória no mundo espiritual, é vencer principados. E é essa dinâmica que a igreja precisa ter, porque cada um tem a sua posição e assunção exatamente para derrubar os principados que se alimentam da cultura e que dominam o mundo. E a igreja vem trazer a cultura do reino, que é o reino apostólico. É muito importante que foi falado aqui, fantástica a revelação, porque temos principados, potestades e dominadores. Então, rapidamente, dominadores, sentimentos. Davi dominou o sentimento, vou enfrentar. A potestade é do ambiente. Dominador tem o sentimento. Potestade do ambiente. Aquele ambiente era de Israel. Os filisteus estavam ocupando o campo de Israel. Estavam acuando. Você escuta, vai ficar me acuando aqui no meu território?
Então a potestade foi acusada. Aqui você não fica mais, aqui você não discursa. Daí ele foi então ao principado, que responde pelas consagrações. Eu tive na África, em alguns lugares, algum dia a gente pode fazer um programa sobre feitiçaria aqui, se você quiser fazer um programa de feitiçaria, para rasgar o verbo, para falar o que eu nunca falei. Porque eu vi coisas da feitiçaria, né? E na Nigéria tem um lugar chamado, né? Quem me ajuda se arrepende. É um nome lá em Yorubá, em Akulubo, Enoloyo, é um nome. Quem ajuda se arrepende. Se alguém fizer alguma ajuda naquele lugar, se arrepende do que fez. Porque o principado ali é um principado de vingança. Olha. Um principado. Então, o principado de Dagon, que era a consagração do território. Então, existe o sentimento, o ambiente e o território consagrado. Agora você vê gente em guerra espiritual, eu te amarro, cara, você me amarrou aonde, cara? Isso é naive, isso aí realmente é neófito. Você, na verdade, sabe que se você tem no seu sentimento a vitória, o dominador não está em você. No ambiente, você ocupa o espaço. E dois corpos ao mesmo tempo não vão ocupar o mesmo espaço, assim como o espírito. É você que definiu a autoridade. Isso é a potestade. E o principado? Você sai fora da influência daquela consagração. Ela continua ali. Então depois voltou, assim, mas de novo voltou? Por que volta? Porque está ali. Qual é o testemunho? Não ficar debaixo dessa influência. Por isso, entenda de guerra espiritual. Podemos fazer um programa, talvez, nós três aqui, com o Bispo G, autoridade de guerra espiritual, para falar sobre a vitória da estratégia espiritual. Porque as pessoas ganham e perdem, ganham e perdem. Por que você ganha e perde? Eu tenho explicação para tudo. Bispo James Daniel também. Não percam um sensacional programa, né? Os três aqui dão um jeito para falar sobre vitórias definitivas. Porque isso é muito importante. Fantástica comparação de Dagon com Golias. Amém. E a gente tem que estar nesse ambiente apostólico, né, Bispo Betão? Impressionante. Você vê que José não se contaminou com o Egito, sujeitou a cultura, sujeitou o principado. Daniel na Babilônia, mesma história. Coisa. Neemias na Pérsia. Todos esses caras que foram grandiosos, que tiveram resultados fantásticos para o propósito de Deus, são pessoas que tinham esse conhecimento profundo do mundo espiritual, entendiam exatamente toda essa movimentação que o Bispo Betão acabou de narrar. Estava dentro deles. Amém. Talvez a Bíblia não fale que eles expuseram isso para alguém ou coisa do gênero, mas eles sabiam como se comportava tudo isso. Sim. E por isso que venceram. E você vai vencer também, se você entender esse processo na tua vida e realmente se habilitar com a unção e constituir a tua vida para viver a vontade de Deus. Vamos então à raiz da palavra, Bispo Betão, que hoje tem uma raiz da palavra para arrebentar. Vamos lá? Vamos lá. Maravilha. Bispo Betão, qual que é a raiz da palavra de hoje? Olha, a raiz hoje é impressionante. Bom, Davi significa amado, né? Em hebraico são 3 letras, Dalet, Vav, Dalet, DVD, né? Davi é o DVD, certo? DVD, o número é 14, né? O Dalet é a 4ª letra, o número é 4, o Vav é 6 e o 4 de novo, 6, 4 e 6. Então, é 4, 6, 4, é o número 14, 2 vezes 7, amado. Mas ele vem de Jessé. Jessé é a palavra raiz, que é a palavra possuidor. Então, Ishá, que é o possuidor, que depois também aparece em Yeshua. Uau! Então, por isso que Davi vem de Jessé, e depois Davi gera Jesus, e Jesus é filho de Davi. E a origem está onde? Em Jessé. O que fala Isaías 11, vem subindo um tronco, né? Do tronco de Jessé, da raiz de Jessé, um tronco e um renovo. Quem que é Jessé? É uma raiz. Que raiz é essa? É a palavra possuir. Uau. Então, você tem posse. Declara que você toma posse. Agora, vem a palavra, toma posse. Toma posse aonde? É no seu espírito. Coloque essa palavra no seu espírito e começa a agir. Você não botou arroz no estômago? Não está forte aí? Não botou um cafezinho aí e começou a ficar forte? Coloque a palavra no teu espírito, não no teu estômago. Não é na tua alma. Desculpe, pessoalzinho aí de apaga a luz aí. Vou adorar a Deus. Apaga a luz, eu vou adorar a Deus. Me desculpe, eu não estou aqui para criticar, mas é no teu espírito. Se não está no teu espírito, não aconteceu nada com você. E é o tempo todo, né? E é o tempo todo. Não é só naquele momento, não é uma euforia, é um negócio e acabou. Isso é que não possui. Jessé, possuidor. Aí acontece o seguinte,
Davi, no final da sua vida, olha que chocante, é o texto de Samuel, 2 Samuel 21. Fala o seguinte, que ele foi enfrentar um gigante, que chamava Isbi-Benob. Então, esse Isbi do Isbi é o Is do Jessé, é o Is de Abissai, que é o mesmo que significa Abi, pai, Abissai significa o pai de Jessé. Olha que loucura. Davi vai enfrentar um gigante, Isbi-Benob. O que significa Isbi-Benob? Possuidor da altura. O que era Jessé? Possuidor da raiz. Quem é Davi é o amado. Mas ele vai enfrentar o Isbi-Benob. O que acontece? Isbi-Benob, o que possui altura, imagina, um gigante é grande. O que possui altura é um altíssimo, né? É o gigante que mora na cobertura, né? Você fala, esse gigante aí, meu, deixa eu pegar no primeiro andar, né? O gigante da cobertura. Como é que eu vou chegar até lá? Isbi-Benob foi, feriu Davi. E Davi ia morrer. Mas aí apareceu Abissai, que era o valente de Davi. Ele foi lá, pegou a espada de Isbi-Benob, que era uma espada nova. É a vingança do inimigo contra Davi, porque Davi pegou a espada de Golias e matou. Então o Davi, que tinha essa situação, o inimigo quis com vingança usar uma espada nova contra ele, porque o inimigo é vingativo. Assim como Davi estava próximo a ser rei. O que aconteceram? Reuniram-se os próprios amigos de Davi, do exército, que pensaram em apedrejá-lo. Por quê? Porque ele tinha colocado uma pedra em Golias. Então o inimigo pensou, eu vou matar Davi apedrejado. Mas não matou, ele ficou rei. Passou o reino inteiro, no final encontra essa situação. E vem Abissai, meu pai é Jessé, meu pai é a raiz. Quem tem a raiz derrota quem está no alto. Os principados estão no alto. E para terminar, olha só. Lê depois o texto de 2 Samuel 21, de 15 até o final. Porque diz o seguinte, esses 4 venceram os gigantes. Davi não venceu, mas os seus valentes venceram quantos gigantes? 4 gigantes. Quantas pedras Davi tomou para vencer o gigante Golias? 5. Quantas que ele usou? 1. Sobraram o quê? 4. 4 o quê? Incrível. Gigantes. Mais 4 vão cair. Mais 4 vão cair. Habilitação. Aleluia. A Bíblia é demais. Meu Deus demais. do céu. Isso é um absurdo. É um absurdo. Cara. A Bíblia é um livro cheio de revelação. A gente vai ficar aqui o dia inteiro só falando. Loucura. Porque não sobraram 4 pedras. Sobraram 4 gigantes. Que no final ele iria derrotar. Depois vamos fazer um raiz de palavras só com os nomes dos gigantes também. Cada gigante e cada um dos valentes. É fantástico. Prometo para você para sexta, quando você quiser. Os gigantes e os valentes, para mostrar como cada um daqueles gigantes caíram, os 4 caíram pelas mãos dos valentes de Davi. É a nova geração. Quando eu vejo o TT ministrando, quando eu vejo... Sim. Falar a nova geração. Estamos salvos. Incrível. Eu vou dormir um pouco e estamos salvos agora, aleluia. Porque o apostólico avançando as gerações. Porque você reuniu essa habilitação. Por isso, raiz da palavra, Jessé, possuidor. Possua a raiz, que você vai possuir o alto, Isbi-Benob vai para o chão, você é Abissai, meu pai é Jessé, eu tenho essência, eu tenho a raiz, eu tenho a vitória. Aleluia, fantástico, fantástico. Cada pedra já tinha um alvo já. Tinha um alvo. Se tem pedra, tem alvo. Então, é isso aí, tá habilitado. Tem mais testa para carimbar. Tem mais 4, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom, gente, concluindo, nós vamos falar aí dos resultados de toda essa movimentação. A primeira habilitação é a do Vale de Elá, sem dúvida nenhuma, né? A vitória do ungido sobre o incircunciso. Guarde isso, vitória que era muito necessária e que fez com que Davi fosse aclamado pelo povo, reconhecido pelo povo, aquele que seria o grande rei de Israel. A segunda habilitação é a habilitação que a perseguição promove e que é uma bênção, porque Deus tem livramentos na aliança. Ainda que haja perseguição, a perseguição, como nós falamos ontem com o Bispo G, te impulsiona. Perseguição, no início da igreja, impulsão. Vamos, Amém. Não quer aqui, vamos para outro lugar. Vai para Icônio, vai para lá, vem impulsionando. Vamos embora que não pode parar. E Davi não parou. Davi continuou neste rumo e por isso conseguiu tudo que ele precisava para a sua constituição. E a habilitação de Ziclag, uma das últimas, né, muito séria, em que ele teve aquele roubo, ele foi atrás, perseguiu aquilo que tinha sido roubado, Deus restituiu tudo, né? Ele foi preservado naquela situação, teve que aprender a lidar
com o emocional, porque para ser rei, né, Bisbetão, tem que ter uma inteligência emocional assim muito, muito grande. Mas, paralelamente, enquanto ele estava vencendo Ziklag, o outro estava morrendo. O incrível de Ziklag é que ele foi poupado da guerra que ele queria ir, e se ele fosse para aquela guerra, ele não tinha futuro. Porque se ele participasse da morte de Saul, como é que ele poderia ser habilitado a ser um rei no lugar de Saul? Então, muitas coisas que você pensa que é perda, você vai depois classificar como livramento. Amém. Então, Deus estava livrando. Porque Davi foi mandado embora por ser o melhor funcionário, né? O rei Como pode? Aques falou assim, Davi, você é o meu melhor soldado. Oh, legal, vou ganhar uma medalha. Não, rua. Eu sou o teu melhor soldado. O que eu fiz? Olha, Davi, você não fez nada, mas os príncipes filisteus, rua para você. Ele foi mandado embora, né? Você não foi mandado embora, chegar na tua casa e falar para tua mulher, é o lance, né? O que eu vou falar para minha mulher? Fui mandado embora no trabalho. O que eu vou falar para ela? Davi estava pensando, chegar em casa, o que eu falo para a mulher? Chegou em casa, cadê a mulher? Não tinha nem a mulher. Roubaram a mulher dele, né? Ele foi mandado embora, roubaram a mulher dele. E o pessoal falou assim, Davi, você está desgraçado, a unção passou de você. Você não tem mais chance. Religioso já ia falar um monte. Religioso já ia botar um montão de etiqueta. Religioso só bota, isso aqui, Deus pesou a mão. Mas ali Davi consultou a história, se reanimou e foi perseguir. Criou a lei do despojo. E a história de Davi aqui, se a gente fosse falar, o tempo estourou. Mas é maravilhoso entender que você vai saber que Amém. É livramento. É livramento que aconteceu com você. É preservação do seu futuro. Amém. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos o processo de constituição espiritual que passa por unção, posicionamentos e habilitações. Davi nunca enxergou Golias como gigante, mas como um circunciso que deveria ser derrubado por se levantar contra Deus. Davi venceu a rejeição e transmitiu este poder, formando um exército de homens rejeitados que se transformaram em valentes. E Davi venceu gigantes, perseguições e injustiças. Davi estava comprometido com o plano de Deus e por isso foi mais que vencedor.